Ok, mais uma vez bom dia a todos. Primeiro, talvez, agradecer o convite que nos foi formulado enquanto APE Luanda. Portanto, nós somos um grupo de jovens afeto ao Fórum Econômico Mundial, muito novo em Luanda, mas com bastante interesse em apoiar dinâmicas dos jovens em prol do desenvolvimento do nosso país. Temos estado a tentar uma parceria com a juventude de SICA, olhando para essas questões de alterações climáticas, pois, como membros do Fórum Econômico Mundial, temos interesse em entender um pouco os sinais que vão aparecendo a nível de diferentes comunidades, a nível de diferentes províncias do nosso país e encontrarmos, se calhar, formas de discutirmos essas questões e, se calhar, influenciar, digamos assim, ter os fazedores de política pública a nível do país, como outros atores, até mesmo a nível internacional. Bom, na verdade, o tema central desta conferência é bastante pertinente, porquanto hoje tem-se considerado as alterações climáticas um assunto bastante preocupante, devido os diferentes cenários que implicam as alterações climáticas, quer sejam implicações do ponto de vista social, portanto as pessoas, e a peça teatral demonstrou bem, começam a sentir um pouco os efeitos dessas alterações, os sinais destas alterações, e começam a se preocupar. Há também, digamos assim, implicações do ponto de vista da própria economia, porque se há escassez de chuva, há seca, isso com certeza vai mexer na própria economia das comunidades e não só, né? Os fatores de produção começam a ser ameaçados, né? Vamos ter problemas de desafios ao nível de adaptação a essas alterações nas próprias comunidades. E há também implicações do ponto de vista político, porque hoje, como se falou no princípio da conferência, é importante começarmos a olhar a questão das alterações climáticas numa perspectiva de justiça, digamos assim, justiça climática, justiça ambiental. Bom, neste painel vamos abordar um aspecto interessante, que é a desflorestação. Como sabemos, a desflorestação resulta fundamentalmente do processo de abate ou destruição indiscriminada de árvores, não é? Normalmente resultado da atividade humana, mas sem a necessária reposição das mesmas árvores. E a peça teatral foi bastante interessante neste particular. Vamos ter dois momentos. O primeiro momento será do irmão Adelino Getal, que é o diretor, tanto da Juventude de SICA no Ambo. O irmão Adelino vai procurar apresentar-nos um pouco aquilo que foi o estudo que fizeram a nível da província do Ambo, mais concretamente no município do Catiungo, na Umbala Mbunjo. E depois da apresentação do irmão Adelino, vamos ter também uma comunicação da senhora Susana Catitia, que é chefe da repartição do ambiente da direção provincial a nível, portanto, direção provincial do ambiente a nível da província do Ambo. Para já então passar a palavra ao irmão Adelino, que terá não mais do que 25 minutos para comunicar. A vossa atenção. Muito obrigado, irmão Roque, nosso moderador. Caros presentes, distintas individualidades, irmãos e irmãs, este é o grupo da província do Ambo que, respondendo ao apelo mundial, nacional, se calhar também provincial, desenvolveu um trabalho e hoje então nos vamos ater no impacto da desflorestação, tanto naquela província do Ambo. Este trabalho realizado pelos jovens do Ambo vai cingir-se em aspectos aqui plasmados, espero que facilite a vossa apreciação. Teremos a introdução, objetivos do projeto, imagens ilustrativas do percurso da desflorestação, impacto da desflorestação, as apreciações diversas, temos aqui algumas apreciações de individualidades ou instituições interpeladas, e depois teremos a conclusão.
de referir que o nosso trabalho, a nossa dissertação, estará maioritariamente ligada, ou seja, apresentada por imagens. Introdução. O presente trabalho enquadra-se num projeto de âmbito nacional promovido pelo SICA, através do Departamento Executivo da Juventude, que visa participar de forma integrada na educação ambiental. Movida pela mesma causa e pela visível alteração climática registrada, a juventude do SICA no AMBO direcionou sua ação no levantamento de dados através do uso da entrevista e também da observação das aldeias adjacentes a Ombalambunjo, do município de Catiungo. De referir que esta Ombala dista a 47 km da sede do município até a Ombala e 112 km da Ombala até o município sede do AMBO, sem, no caso, olvidar a dificultosa possibilidade de se chegar tanto da sede até ao local devido ao mau estado das estradas, onde nós constatamos um abate desordenado, sem efetivação do repovoamento enganosamente prometido. Aqui importa dizer que estas instituições, ou seja, as empresas que fazem o abate de árvores, prometem que em curto espaço de tempo, ou seja, depois do corte, eles voltam para poder então fazer o repovoamento, o que não acontece, com agravante de visível transgressão administrativa que mais adiante veremos deflorar. Agora, levantados e confirmados os fatos, pretende-se apresentar um conjunto de soluções educativas relativas ao ambiente, com vista a unir esforços para um ambiente saudável. Aliás, isso foi aqui bem espelhado pelos nossos amigos que apresentaram a tese. Objetivos que pretendemos atingir. Como objetivo geral, compreender o impacto da desflorestação nas alterações climáticas. Os objetivos específicos são incentivar a preservação das árvores para a estabilidade e sustentabilidade ambiental, desenvolver ou desencorajar o abate ilegal e não compensado de árvores, promover palestras relativas à educação ambiental, desenvolver campanhas sobre a importância da proteção ambiental e também incentivar a plantação de árvores. Presumível retrato anterior. Esta é uma imagem que nós queremos passar daquilo que era a realidade anterior do local. Portanto, estamos a presumir porque nós não tivemos a oportunidade de viver em tempos idos para podermos ter então a realidade do local antes do abate. Então apresentamos aqui este retrato de uma mata fechada, de referir que isto fica aproximadamente 5 km até o local onde está a ser fortemente abatido. Então aqui aparecem as zonas abatidas com promessa. Ali as empresas aparecem humildemente e com aquele sentido de patriótico de quererem trabalhar para depois poderem reflorestar e garantir um ambiente saudável, e fazem um abate. E se nós prestarmos muito bem atenção, lá mais ao fundo nós vemos um vasto perímetro de árvores abatidas, mas que de lá até hoje não ficaram compensadas, não foram tanto repovoadas, mas eles prometem que haveriam de repovoar. Até domingo ainda estive no local e não houve repovoamento, a menos que tenha acontecido ontem. Estas são do resto as imagens do local, dos locais abatidos, e aqui temos uma zona em que encontramos um abate, uma zona abatida, e que está a dar continuidade. Então, por isso nós colocamos aqui como título abate em curso. Outro aspecto, e nós colocamos aqui ironicamente incrível, mas é real, é que as pessoas abatem as árvores, depois de abatê-las, queimam. Nós não entendemos. Talvez tivessem que abater as árvores para depois poderem ter um fim, se calhar comercial, mas que o que nós constatamos é completamente diferente. Algumas pessoas abatem e depois fazem questão de queimar.
abate e transformação do local. Algumas empresas, se calhar microempresas, tratam de abater no local e também fazerem o mesmo tratamento, ou seja, a transformação, tendo madeira no caso. E para que facilite, que levem mais peso, ou seja, mais madeira sem levar no lixo. Então deixam ali estes elementos certamente nocivos e levam consigo a madeira. E um caso curioso para estes jovens, são jovens provenientes de Cabinda e que saíram de lá exatamente para poderem afluir aquela zona, por terem visto que há ali facilidade para o lucro fácil. Então aqui temos as madeiras já em curso. E temos então aqui este caminhão já carregado de uma companhia chinesa. Eles carregaram a madeira rumo para um local onde haverão de fazer a serração. Compensam? Não compensam. Máquinas em ação. Este é um perímetro que também está a ser abatido e, curiosamente, encontramos o nosso companheiro a descansar para que depois possa dar então continuidade a este derrubo. Questões que não se querem calar. Quem abate e quem autoriza. Quem abate são empresas, são as famosas macroempresas nacionais, algumas de capital nacional e de ação internacional. Falamos de algumas como a Macroservice, a Red Sun International, a Umatapalo, a Tuamutunda e outras que tenho fé que a nossa chefe representante do ambiente possa então nos apresentar mais. Quem autoriza? Na introdução nós dizíamos que haveríamos de aflorar o aspecto de transgressão administrativa, porque nós sentimos ali a tal chamada transgressão administrativa. Por quê? O Ministério, alguns ministérios, como é o caso do Ministério da Indústria, autorizam a partir daqui e estas empresas vão para o local somente para abater. E quando são interpeladas pela Direção Provincial do Ambiente, pelo IDF e instituições, tanto afins, eles apresentam as suas autorizações vindas do Ministério. E aqui o Ministério é superior às direções provinciais. Claramente que tem simplesmente que ceder. Vale a pena seguir? Outra questão que não se quer calar. O abate das árvores tem causado impactos negativos ao clima do Huambo ou não? Nós, jovens do SICA, do Huambo, nós sentimos que sim. Porém, para que não tivéssemos nos centrado simplesmente naquilo que é a nossa apreciação, que não é acabada, preferimos fazer uma busca de instituições que nós achamos importantes e autorizadas para nos poderem dar uma informação real sobre o caso. Então, consultamos o SOBA através dessa pesquisa, vai ser o regedor da aldeia, que nós teríamos aqui hoje, mas que, porque hoje também estão a realizar a atividade deles de encerramento do ano, de balanço, então não se faz presente. Porém, ele nos diz que já há evidências do calor, já há ventos fortes, e aqui referir que uma aldeia, penso que essa Caloa, perdeu 22 casas pelos ventos fortes e também pelas chuvas. E aparecem chuvas irregulares porque ele diz que conforme chovia antes não é conforme chove hoje. Nós quereríamos inclusive apresentar aqui um vídeo para que pudéssemos apresentar aquilo que o SOBA estava a falar, mas infelizmente as condições técnicas não nos possibilitaram fazer os cortes necessários para a melhor apresentação. Também eles falam-nos tanto da infertilidade dos solos, porque devido aos cortes os solos ficam descobertos
os detritos todos vão para as zonas mais baixas e automaticamente os solos ficam infertilizados. E é uma comunidade que depende totalmente da agricultura. E uma agricultura de que eles também não têm terras, é um outro assunto. Direção Provincial do Ambiente, calor ligeiro. Também falaram que existem ventos fortes para a província do Huambo e alguma infertilidade também dos solos. Consultamos também o ADRA, me disseram que o calor também já se faz sentir, não é normal, porque é uma província muito fria. Para quem vem para, quer dizer, visita o Huambo já sabe que é uma província que tem de ir muito bem agasalhado, mas há dias que aquece um pouquinho acima do normal. Também se faz sentir ventos fortes e infertilidade dos solos também é evidente. O CETAC, que é o Centro de Ecologia exatamente, Centro de Ecologia Tropical e Alterações Climáticas, no Centro Nacional, eles dizem-nos que existe um aumento da temperatura mínima em 1%. E, consequência disso, também vai aumentar vai aumentar a temperatura alta. Portanto, desta forma, nós concluímos que existe alguma alteração no clima do Huambo. É necessário agir ou não? Para além de nós queremos deixar isto em aberto, e até porque isso são somente algumas pinceladas do muito abordar que haverá de surgir aqui, nós queremos dizer que vale apenas agirmos, porque é sendo claro, as evidências são mínimas, porém é necessário que a gente faça alguma coisa para que não haja um aumento total de climas, das alterações climáticas. As árvores, tem-se dito que as árvores devem ser endireitadas enquanto forem pequenas, porque quando crescidas, isso já não é possível fazer. Então vale apenas começarmos agora para depois não termos dificuldade. E queríamos já agora terminar com o texto bíblico que nós encontramos em Provérbios 22, no seu capítulo 6, que nos diz: educa, ou seja, instrui o menino no caminho em que deve andar, para que quando adulto não se faça desviar. A nossa língua umbundo papandula, tchau. Muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Adelino, pela objetividade, pela clareza na sua comunicação e também pelo facto de ser bastante metódico, né? Nos remetendo a realidades concretas, né? Através de imagens. Bom, no geral ficou um pouco a ideia de que a situação da desflorestação a nível do Huambo, segundo o estudo feito pela Juventude de SICA na província, é caracterizada fundamentalmente por vastas zonas desflorestadas, portanto desmatadas, e outras em curso. E, portanto, tal situação coloca em causa uma série de questões, desde a biodiversidade que se vai perdendo, não é? Põe em causa o próprio equilíbrio ambiental e alguns sinais, do ponto de vista do impacto de tal atividade humana, já se vai notando, segundo diferentes atores que operam a nível local, desde a autoridade tradicional, que realçam aspectos como alterações ao nível do clima, né? As pessoas já sentem alterações ao nível do clima. Foi também abordado por vários atores a questão de que os solos tendem a perder a sua fertilidade, e outras questões que, de facto, a segunda apresentação poderá ainda reforçar, amadurecer e arrematar. Também, em síntese, isto que o irmão Adelino procurou nos mostrar em função do estudo que foi realizado. Portanto, sem perder tempo, passo então a palavra à senhora Susana. Muito obrigado. Muito obrigada.
acho que a minha apresentação vai ser mais em termos acadêmicos, das definições. Depois vou tentar fazer uma explicação. Tentando ver o conceito de desflorestação, nós podemos considerar como o processo de desaparecimento completo e permanente de uma floresta. Mas nós não podemos, essa definição abrange dois sentidos. No sentido estrito, é aplicado à perda de floresta ou formações florestais que podemos considerar a perda de árvores apenas. Mas no seu sentido lato, é aplicado à perda permanente de todo tipo de coberto vegetal original. Podemos não só falar de florestas, mas falar também de prados, savanas, no seu sentido lato, que é mesmo uma considerada já uma degradação ambiental. A definição de floresta existem muitas definições para a floresta, mas em 2000 a FAO definiu floresta como uma área de pelo menos meio hectare, com árvores de pelo menos 5 metros de altura e com uma canópia que cobre pelo menos 10%. Canópia podemos considerar como a folhagem, a massa verde que faz a sombra. E neste caso podemos considerar que existem florestas abertas e florestas fechadas. Então, aqui, nesse contexto, encontramos duas visões. Temos a desflorestação, que corresponde a uma perda quantitativa em termos de biodiversidade, e a degradação florestal, que corresponde já a uma perda qualitativa da biodiversidade. A degradação florestal é um aspecto mais grave, porque é uma perda qualitativa e em termos da estrutura, a função de muito difícil recuperação da floresta. Importância ambiental das florestas. Acho que era uma parte aqui. As florestas são consideradas um ecossistema. Um ecossistema é toda essa complexidade e a dinâmica que existe entre os animais, as plantas, o solo, a água, o ar, toda esta dinâmica entre eles, em que todos uns se complementam, existe uma interajuda. Nós consideramos ecossistema quando existe essa interajuda de todos os elementos num habitat. Então, as florestas são ecossistemas de grande importância ambiental e são fontes de inúmeros produtos úteis para o ser humano. O caso da madeira, as substâncias medicinais, frutos, fibras e outros serviços ambientais. As florestas tropicais são consideradas os ecossistemas com maior índice de biodiversidade. O índice de biodiversidade é medido consoante o número de espécies que ocupam uma determinada área, não só espécies da fauna, como da flora. Então, consideramos que as florestas tropicais são as que apresentam o maior índice de biodiversidade a nível mundial. Neste caso, a importância ambiental das florestas revestem-se porque elas preservam e purificam as águas doces, impedem a erosão dos solos, produzem boa parte do oxigênio da atmosfera no seu processo de reciclagem do CO2 através da fotossíntese, contribuem na regulação do clima, contribuem no regime das chuvas no ciclo hidrológico, contribuem para a manutenção do equilíbrio ecológico da Terra, que depende muito da nossa existência cá na Terra. Atualmente considera-se que existem 31% de florestas no globo, em vários estados, em vários graus de conservação, e destas 22% considera que estão intactas
são florestas intocáveis que estão em bons estados de conservação. Na província do Huambo, uma das principais causas da desflorestação é o abate indiscriminado de árvores, como o colega já mostrou. Mais para a indústria de construção, temos também o fabrico do carvão, que afeta muito a nossa floresta nativa de Niombo, e as queimadas, muito para a renovação dos campos, para novas áreas agrícolas, e também muito utilizada para a caça. Em termos de florestas, a província do Huambo é caracterizada por bosques de niombos abertos, mas existe uma grande área de florestas exóticas plantadas de eucalipto e pinheiro, que são os polígonos florestais pertencentes à antiga empresa Celulose, do fabrico de papel, e ao CFB, que era o caminho de ferro de Benguela. São essas florestas que nós temos, às vezes, temos tido atualmente muito problema, né, em termos de gestão, em termos de, como o colega acabou de referir, porque algumas licenças, algumas autorizações para o corte vêm a partir do Ministério da Indústria, e algumas também a partir de antigos funcionários ou antigos trabalhadores da celulose que reclamam reformas, que até a data não têm tido reformas, então justificam passam essas autorizações justificando os seus direitos de terem sido trabalhadores da antiga celulose. Pois são essas as preocupações da utilização da madeira, o fabrico do carvão, da produção, das áreas para produção agrícola, são essas pressões que estão a afetar muito a nossa floresta na província do Huambo. O clima do Huambo é um clima temperado, mas podemos considerar que um hectare de floresta absorve em média 9 toneladas de dióxido de carbono por ano e liberta 6,6 toneladas de oxigênio e 1.700 toneladas de vapor de água. Então nós podemos, com estes dados, estimar ou tentar prever as alterações que terão no ambiente com esta diminuição da nossa floresta, com este abate indiscriminado que temos verificado. Como consequências da desflorestação, temos a diminuição da biodiversidade, que é muito grave, o aumento da concentração do dióxido de carbono, que vai contribuir diretamente para o efeito de estufa, o aumento da erosão, os solos estarão descobertos, provocará a aridez dos solos, o ravinamento e, consequentemente, levar à desertificação, a alteração do regime de pluviosidade, a alteração dos ciclos. Podemos considerar que a preservação das florestas deverá ser feita por uma melhor gestão dos recursos florestais, racionalizando a exploração e aumentando os índices de reflorestamento. Acho que o maior problema que temos agora na província é o reflorestamento, e o reflorestamento estamos a tocar apenas nas florestas exóticas plantadas que nós temos. E acho que se incentivarmos, apertarmos na fiscalização e incentivamos as empresas a reflorestarem, podemos conseguir minimizar esses efeitos. Mas já na nossa floresta nativa de Niombo, as nossas plantas autóctones são de muito difícil regeneração. Estão a se realizar estudos para conseguirmos quebrar a dormência das sementes, para ver se conseguimos terem algumas plantas em viveiros, para podermos recuperar algumas florestas nativas que estão muito danificadas devido principalmente ao fabrico do carvão, que é um negócio que para os agricultores agora é muito mais rentável. O carvão vem principalmente para a província de Luanda, saem caminhões à noite
toneladas e toneladas de carvão para a província de Luanda, que é o negócio mais rentável atualmente, porque eles preferem, alguns, abdicar da agricultura e avançar no fabrico do carvão, que é um rendimento rápido, e temos muitos problemas por causa disso. Então também seria um apelo à diminuição do consumo do carvão. Nós podemos também quebrar este negócio comprando menos carvão, ou pelo menos se o preço do carvão baixasse, talvez ia desincentivar estes produtores. O consumo de papel também, porque sabemos que algumas das empresas exportam madeira para o fabrico do papel, não cá em Angola. A criação de práticas agrícolas mais produtivas, menos exigentes em termos de áreas, porque muitos dos agricultores justificam que quando uma área já não está produtiva, então vão desmatar para aproveitarem a esta nova área que consideram mais produtiva. Depois de 2, 3 anos já não presta e vão para um outro, e não tem essa preocupação de reflorestar, e também por causa do problema que as nossas espécies nativas são mesmo de difícil regeneração. E também temos que apostar no planeamento através do ordenamento do território, da criação de parques, reservas naturais, e acho que com o correto ordenamento poderemos ter áreas reservadas para fins de preservação de florestas e minimizar deste modo este impacto. Acho que era tudo que eu tinha a transmitir. Obrigada. Bom, muito obrigado.